Existem três tipos de pessoas que você nunca, em hipótese alguma, pode confiar. E se por acaso você cometeu o erro de confiar nesses três tipos de pessoas, você vai ser enganado, você vai tomar um golpe e você vai ser passado para trás. E tudo isso que eu vou te falar hoje é baseado em experiências pessoais minhas. Eu quero que você acompanhe esse vídeo comigo até o final e, claro, deixa aqui o seu like e já se inscreve no canal, porque esse aqui é um projeto secundário que a gente tem, onde a minha missão aqui é trazer clareza para você, aumentando a sua autoestima, aumentando a sua ambição, ainda mais para você que é jovem, tá? Então, vamos lá sem enrolação. Três pessoas que você nunca pode confiar. A primeira delas, tá? Anota bem isso aqui. É quem trai a própria esposa. E a matemática por trás disso, digamos assim, ela é muito simples de entender. É só você parar e pensar. Se aquela pessoa, ela tá traindo a pessoa que dorme do lado dela, fecha o olho e confia nela, por que essa pessoa, ela não chegaria e trairia você também? E eu quero que você pense nisso, principalmente no meu caso, foi um contexto de negócios. Em 2023, eu estava num projeto onde eu dividia ali o faturamento, o gasto de tráfego pago e o lucro com uma outra pessoa. Então era como se a gente fosse um sócio, só que sem contrato social, tá? Foi basicamente ele no boca a boca, era muito moleque ainda. E eu lembro muito bem que essa pessoa que a gente estava junto, que a gente estava nesse projeto trabalhando, que era um projeto de marketing, tinha uma namorada. E aí vai um primeiro ponto, tá? Tudo que acontece no namoro geralmente vai se refletir no casamento. Então, se aquela pessoa que está casada hoje, ela trai a esposa, é porque ela já fazia isso quando eles estavam ali namorando ou em outros relacionamentos amorosos antes do casamento, tá? Isso é só um hábito que se prolonga e procede. Então, essa pessoa que estava trabalhando ali comigo, era meu braço direito basicamente, tinha uma namorada e quando desligava a câmera, quando ele não estava em casa, a única coisa que ele sabia falar era sobre outras mulheres que ele estava dando em cima e outras mulheres que ele estava pegando, ou seja, traindo a namorada. E se aquele cara, ele estava traindo a namorada, que ele queria se casar, iria virar a esposa dele depois, com certeza, uma hora ou outra, aquele cara, ele iria me trair também. Ele ia me passar a perna, ele ia me passar a faca por trás. Isso é batata de você pensar. Só que a gente às vezes fica com medo disso, de falar, não, aquela pessoa que trai a esposa não vai trair a gente, não vai passar a perna, porque acha que a traição amorosa é diferente de uma outra traição. Só que, gente, traição amorosa é traição, é que nem roubo. Ah, a criança vai roubar uma bala porque ela precisa. O criminoso vai roubar um banco porque ele precisa. Cara, a escala é diferente, mas o roubo é o mesmo. A traição é diferente de um sócio e de um relacionamento, só que a traição é a mesma. Então, por mais que seja medida diferente, o contexto é o mesmo. Então, naquela época, eu estava percebendo que aquela pessoa que estava trabalhando junto comigo no projeto, ela já estava sendo mal intencionada, a ponto de fazer reuniões com projetos concorrentes para simplesmente falar o que acontecia aqui dentro daquele projeto que a gente estava tocando junto. Ou seja, já era como posso dizer, já era basicamente uma pré-traição contra aquele projeto que a gente participava junto. Porque aquela pessoa, ela traía a namorada. Nesse caso, tá, que eu tô explicando aqui pra você, essa lição que aconteceu comigo, foi no mundo dos negócios. Só que você pode aplicar isso pra qualquer outra coisa. Aquele teu amigo, não importa se é brother, se é irmão, de outra mãe, não sei o que. Se aquele cara tá traindo a esposa, tá traindo a namorada, esse cara tem grandes chances de trair você. Se aquele sócio que você está querendo começar um negócio, ou que você já está num negócio, trai a esposa ou trai a namorada, meu amigo, pula fora disso quanto antes, porque aquela pessoa vai trair você. Então, a primeira pessoa que você não pode confiar jamais, hipótese alguma, é quem trai a esposa, e o red flag já fica se a pessoa trai a namorada, perfeito? Segunda pessoa que você nunca pode confiar, pessoas que não possuem os mesmos princípios e valores que você, tá? E eu vou abrir aqui um parênteses para falar que esse canal é um canal de opinião, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu vivo, então se você não concorda com a minha opinião, não tem problema, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, mas eu vou dar minha opinião aqui de forma clara, tá? Cara, eu lembro que
eu trabalhei com uma pessoa há 1 ano atrás. Essa pessoa já foi aqui no meu projeto aqui do Reinvestidor. E essa pessoa, cara, ela não acreditava em Deus. Ela não acreditava em Deus. E eu sou cristão, eu sou evangélico, eu acredito em Deus. Deus pra mim é a coisa mais importante que existe. E simplesmente, cara, a nossa relação, ela já começou muito esquisita. Porque era uma pessoa que prestava serviço pra mim, só que dentre todos os meus colaboradores que eu tenho hoje, tem um pouco mais de 10 colaboradores aqui junto comigo, cara, o único que eu não conseguia me dar bem era justamente esse cara. Era justamente esse cara porque a nossa energia não batia, eu fazia reunião com ele e simplesmente a reunião durava 15, 20 minutos. E geralmente quando eu entro numa reunião com alguém do meu time, cara, a gente fala ali a pauta que a gente tem que falar e depois a gente fica trocando ideia. Quando eu sento assim com o meu gestor de tráfego, por exemplo, cara, a gente fica 1h30, 2 horas no mês só trocando ideia, conversando. Não necessariamente sobre internet marketing, a gente também conversa sobre a vida. Só que essa pessoa que eu contratei, ela era a única que eu simplesmente não conseguia trocar essa ideia. Eu tinha um bloqueio de falar com ela. Porque aquela pessoa, ela falava e ela pregava que ela não acreditava em Deus. Para ela, Deus não existia. Aí você vai falar assim, beleza, Ian, então por que você contratou essa pessoa há 1 ano atrás? Porque de início, cara, eu me emocionei. Eu vi um trabalho que aquela pessoa fez e eu falei, putz, eu preciso daquela mão de obra. Eu preciso dele para fazer aquilo para mim. Quando outras pessoas com outros princípios também poderiam fazer a mesma coisa. Então eu cometi um erro gigante, porque eu contratei alguém para minha empresa que não tinha os mesmos princípios e valores comigo. E cara, desculpa, se a pessoa ela não acredita em Deus, que é a coisa mais importante para mim, ela com certeza não vai concordar comigo em opinião política, ela não vai concordar comigo em outros temas que são bem importantes, ainda mais dentro de uma empresa, que a gente tem valores e a cultura. Então simplesmente não vai funcionar. E eu sabia que se eu continuasse com aquela pessoa na minha equipe, cara, ia dar merda. Ia dar merda pra mim. Eu simplesmente não conseguia confiar nela porque eu simplesmente cometi esse erro de contratar uma pessoa e ter alguém por perto que não tem o mesmo princípio e o mesmo valor que o meu, tá? Então esse é o segundo tipo de pessoa. E o terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa pessimista, tá? Não confie em pessoas pessimistas. Ian, como assim? Como é que eu não vou confiar em alguém pessimista? Simples. Nunca confie uma tarefa difícil a uma pessoa pessimista. A pessoa pessimista, ela não vai conseguir executar bem aquilo que você quer. Eu vou contar aqui uma história pra você. Em 2023, eu fiz um lançamento. Um lançamento aqui de marketing, enfim, aqui tem até as plaquinhas aqui que a gente fez de faturamento. Em 2023, cara, eu tinha uma equipe que, se não me engano, tava por volta de umas 8 pessoas. E aí eu lembro muito bem que a gente tinha contratado um editor. A gente contratou um editor de vídeo para editar as aulas, deixar toda a área de membros bonita, enfim. Só que aquele cara que a gente contratou, gente, era muito pessimista. Mas, tipo assim, era muito pessimista. A gente tinha um prazo de 20 dias entre o envio das aulas no Drive até o momento que a gente iria abrir as vagas pro carrinho. Ou seja, a gente tinha um gap de 20 dias. E simplesmente o cara mandava mensagem todo dia no grupo falando, ó, gente, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui vai dar merda. Era tipo assim, 50 aulas, mas o cara não conseguia editar. Não era uma edição na época do Daniel Penin, com Motion, After Effects, não. Era uma edição básica. E desde o começo do projeto, daquele intervalo de lançamento de 20, 25 dias que eu mandei a aula até o lançamento, o cara ficou todo dia falando, gente, não vai dar certo. Gente, não vai dar certo. E o pessimismo, ele contagia outras pessoas. Ele contagia, porque quem estava numa boa energia naquela equipe de lançamento que a gente tinha para fazer, que era o meu lançamento, acabou ficando contagiada. Então, o editor que estava negativo, que estava pessimista, ele começou a afetar o cara que estava fazendo a página, ele começou a afetar o gestor de tráfego pago, porque ele colocava na cabeça das pessoas que simplesmente, gente, não vai dar certo, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Cara,
Esquece esse tipo de pessoa. Esquece esse tipo de pessoa. Se você tem alguém que é pessimista do seu lado, não confie nessa pessoa para fazer tarefas difíceis. Porque essa pessoa, ela não vai executar bem. Porque ela sempre vai enxergar o lado negativo, o lado pessimista da parada, tá? Se você tem, por exemplo, um negócio e você tem ali uma pessoa que trabalha com você, e essa pessoa é pessimista, cara, nunca entregue algo importante na mão dela. Se você tem uma empresa, um colega de trabalho, por exemplo, que ele fica do lado da sua cadeira e ele é sempre pessimista quanto à meta, cara, não converse com ele sobre meta, sobre objetivos, e nem coloque planos na mão dele, porque ele não vai conseguir entregar isso da melhor maneira, tá? Então, esses 3 tipos de pessoas eu aprendi a não confiar. E aí você vai falar assim, nossa, Ian, mas você não vai confiar na pessoa? Eu não vou confiar. Você não pode confiar em todo mundo. Tem muita gente hoje que simplesmente acha que tem que ser amigo de todo mundo, que todo mundo é família, que o mundo é colorido, o mundo é um arco-íris, mas não é, gente. A gente tem que filtrar muito bem quem tá do nosso lado. E se a gente deixa qualquer pessoa sentar na nossa mesa, uma pessoa que não tem os mesmos princípios e valores que você, uma pessoa que trai a esposa, uma pessoa que é negativa, é pessimista, cara, aquela pessoa vai contaminar o seu lar, vai contaminar o seu negócio, vai contaminar o seu trabalho, vai contaminar o seu dia a dia. Então, a dica de hoje é essa. 3 pessoas que você nunca pode confiar. Nunca confie nelas, porque se você confiar, de duas uma. Ou você vai tomar uma rasteira, vai ser passado para trás e o pior vai acontecer com você, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e já se inscreve no canal e inclusive me conta aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!